Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E neste vídeo, como de costume, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 5 a 11 de maio. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, nós vamos ver aqui que joias espirituais podemos encontrar e comentar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra em Provérbios capítulo 12. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós temos um importante discurso de 15 minutos com o tema Como enfrentar problemas financeiros com a ajuda de Jeová. Então vai ser uma consideração com duas perguntas para respondermos, sendo uma delas baseada num vídeo e a outra baseada num texto bíblico. Então veremos também a resposta dessas perguntas para que os irmãos consigam participar neste discurso. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar iniciando o capítulo 26 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus e vamos estudar os parágrafos 1 a 8 e os quadros nas páginas 204 e 208. Então veremos também que comentários práticos podemos dar neste estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E para a primeira pergunta aqui da apostila, temos como base Provérbios capítulo 12, versículo 16, que diz: O tolo demonstra a sua irritação imediatamente, mas o homem prudente deixa passar o insulto. Notem que interessante a pergunta. Como o princípio nesse versículo pode ajudar uma pessoa a ser forte ao passar por problemas? Resposta. Provérbios 12:16 nos ensina que a prudência ajuda a lidar melhor com dificuldades, evitando reações impulsivas e exageradas. Quando enfrentamos problemas, distinguir os grandes dos pequenos nos impede de dar importância excessiva a questões menores. Ao agir com calma e deixar passar insultos ou provocações, evitamos estresse desnecessário e mantemos uma atitude equilibrada. Isso nos fortalece emocionalmente e nos permite resolver desafios com sabedoria, sem ser arrastados por pensamentos negativos. Agora, com base na leitura completa de Provérbios capítulo 12, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no versículo 1, que diz: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Lição: Vimos neste versículo que aceitar a correção nos torna mais sábios. O texto claramente nos diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Isso nos ensina que aceitar conselhos e correções nos ajuda a crescer e tomar decisões melhores. Mas aqueles que rejeitam a orientação perdem oportunidades de aprendizado e progresso pessoal e espiritual. Agora, na continuação, vejam o que diz Provérbios 12:19. Os lábios que dizem a verdade permanecerão para sempre, mas a língua mentirosa durará apenas um instante. Provérbios 12:19, lição, observamos nesse texto que a honestidade fortalece nossa reputação. Aqui diz que o lábio que diz a verdade permanecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. Ou seja, isso nos mostra que a verdade sempre prevalece, enquanto a mentira pode parecer útil por um tempo, mas acaba sendo descoberta. Portanto, viver com honestidade nos dá credibilidade e respeito. Agora vamos analisar aqui o versículo 24. Diz assim: A mão diligente governará, mas a mão preguiçosa fará trabalhos forçados. Olhem que interessante a lição. Notamos aqui uma lição muito importante. O trabalho árduo traz recompensas. Sem dúvidas,
Quando nos esforçamos e nos dedicamos no trabalho, com as bênçãos de Jeová alcançamos nossos objetivos. Mas o contrário também é verdade. Quando somos preguiçosos, conforme o versículo menciona, isso pode nos levar a dificuldades e falta de controle sobre nossa própria vida. Muito bem, vamos agora para o versículo 25. Podemos encontrar outra joia espiritual aqui neste versículo. Diz assim: A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Provérbios 12, 25, lição. Esse versículo nos mostra que a ansiedade pode nos pesar, mas palavras bondosas trazem alívio. Isso nos lembra da importância de expressar palavras encorajadoras para aqueles que estão passando por dificuldades, pois com apenas um gesto de bondade podemos aliviar a preocupação e trazer esperança para a pessoa. E de fato, Jeová fica muito feliz por isso e nos abençoa por esses atos. Agora, na sequência, vamos para o versículo 26, que diz: O justo explora seus pastos, mas o proceder dos maus os desencaminha. Vejam que interessante a lição. Esse versículo deixa claro que ter boas companhias nos leva ao caminho certo. Então, como lição, devemos, como cristãos, sempre escolher bem nossas amizades, pois elas influenciam nossas decisões e nossa conduta. Portanto, se tivermos boas companhias, isso vai nos proteger e nos ajudar a sempre seguir os princípios que agradam a Jeová. Então, o tema deste discurso é um tema muito propício para a época que estamos vivendo. Como enfrentar problemas financeiros com a ajuda de Jeová. Vamos ler a fonte de matéria. Você se sente ansioso porque quer encontrar um emprego ou tem medo de perder o seu emprego? Ou se preocupa com não ter dinheiro suficiente hoje ou quando estiver mais velho? O sistema econômico do mundo é frágil, mas Jeová nos garante que, se nós o colocarmos em primeiro lugar, ele sempre vai nos dar o que precisamos, mesmo se a nossa situação mudar de repente e tivermos problemas financeiros. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Jeová nunca nos abandonou. É importante que os irmãos assistam este vídeo para vocês entenderem a pergunta e a resposta. Então vamos para a primeira pergunta. O que você aprendeu com a experiência do irmão Francisco? E a resposta, de maneira geral, eu coloquei assim, irmãos. Aprendemos que quando somos leais a Jeová, mesmo em situações muito difíceis, Jeová abençoa nossas decisões. Ele nunca nos decepciona e nunca deixa seus servos desamparados. Vimos no vídeo que o irmão Francisco foi leal a Jeová e não pensou duas vezes ao dizer não após ser pressionado para se envolver na política em seu trabalho. E apesar disso injustamente resultar na perca de seu emprego, de mais de 20 anos de dedicação, ficando sem benefícios e nenhum auxílio, ele ainda continuou servindo a Jeová com alegria, simplificando sua vida e, junto em família, fazendo o que pôde para se sustentarem. E Jeová não abandonou eles, ao contrário, ele disse que Jeová tem abençoado ele e sua família grandemente em todos os sentidos. Muito bem, agora temos um texto aqui para ler que é de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É importante também que os irmãos leiam esse texto para vocês entenderem a seguinte pergunta. Como esse texto aumenta a sua fé que Jeová, como Pai, sempre vai dar o que a sua família de adoradores precisa? Resposta. Esse texto nos ensina que cuidar da família é uma responsabilidade fundamental. Então, se Jeová espera que os humanos sustentem seus próprios familiares, isso reforça ainda mais a certeza de que, como nosso Pai Celestial, Ele sempre proverá o que sua família de adoradores precisa. Assim como um pai amoroso jamais negligenciaria seus filhos, Jeová cuida dos que lhe são fiéis, garantindo que tenham o necessário para continuar servindo a Ele com confiança e segurança. Esse princípio fortalece nossa fé em seu amor e provisão constante. Agora vejam que interessante, irmãos, alguns princípios da Bíblia que podem nos ajudar a lidar com incertezas financeiras. Então, o capítulo 26 tem o seguinte tema: Nenhum de vocês morrerá. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. Que tipo de viagem Paulo estava para fazer e com o que ele talvez estivesse preocupado? Resposta. Paulo estava prestes a fazer uma longa viagem para Roma como prisioneiro, percorrendo mais de 3.000 quilômetros. Ele já havia enfrentado perigos no mar, como 3 naufrágios e uma noite em mar aberto, o que poderia gerar preocupação sobre sua segurança. Além disso,
seria julgado pela maior autoridade do mundo de Satanás naquela época, e o resultado poderia ser sua condenação à morte. Pergunta do parágrafo 3. O que Paulo estava decidido a fazer e o que vamos analisar neste capítulo? Resposta. Mesmo diante de incertezas, Paulo não perdeu a esperança nem se deixou dominar pela ansiedade. Ele sabia que sua missão era pregar as boas novas do reino de Deus, mesmo para autoridades seculares. Vamos analisar neste capítulo como seu exemplo pode nos ajudar a perseverar apesar das dificuldades. Pergunta do parágrafo 4. Em que tipo de embarcação Paulo começou sua viagem e quem estava com ele? Resposta: Paulo e outros prisioneiros foram colocados sob a guarda do oficial romano Júlio e embarcaram em navio mercante de Adrimítio, que faria paradas para descarregar e carregar mercadorias. Essas embarcações não ofereciam conforto, especialmente para prisioneiros. No entanto, Paulo não estava sozinho. Seus irmãos cristãos, Aristarco e Lucas, viajaram com ele. Pergunta do parágrafo 5. Que companheirismo Paulo pôde ter em Sidon? E o que podemos aprender disso? Resposta. Júlio permitiu que Paulo desembarcasse em Sidon para ver os irmãos cristãos, que ficaram alegres em poder cuidar dele após sua longa prisão. Isso nos ensina a importância de demonstrar amorosa hospitalidade e encorajar uns aos outros. Pergunta dos parágrafos 6 a 8. Como foi a viagem de Paulo desde Sidon até Quinido e que oportunidades Paulo provavelmente aproveitou para pregar? Resposta. O navio passou pela Cilícia e enfrentou ventos contrários. Paulo, sem dúvida, pregou para prisioneiros, tripulação, soldados e pessoas nos portos. Em Mirra, ele trocou de embarcação, aumentando o número de pessoas a quem podia testemunhar. A viagem até Quinido foi lenta e difícil devido às condições adversas de navegação. E este quadro na página 204, irmãos, com o título Viagens Marítimas e Rotas Comerciais. Em resumo, nos mostra que no mundo antigo as viagens marítimas eram desafiadoras e dependiam de navios mercantes, que priorizavam o transporte de cargas, não o conforto dos passageiros. Quem desejava viajar precisava negociar o preço da passagem e levar seus próprios suprimentos. As condições de viagem eram difíceis, pois muitos dormiam ao relento e enfrentavam a incerteza dos ventos, que determinavam o tempo de travessia. Além disso, a navegação era suspensa no inverno devido ao mau tempo, mostrando como o clima influenciava o comércio e o deslocamento. Agora passando aqui para o quadro na página 208, com o título Os Ventos Contrários do Mediterrâneo. Em resumo, irmãos, este quadro nos mostra que os ventos e as estações tinham um impacto significativo na navegação do Mediterrâneo. Durante o verão, os ventos favoreciam viagens para o leste, tornando a navegação mais fácil, como Paulo experimentou em sua terceira viagem missionária. Por outro lado, navegar para o oeste era mais difícil, e no inverno, ciclones e tempestades tornavam a travessia extremamente perigosa. Algumas embarcações podiam se beneficiar das brisas costeiras e correntes marítimas, mas os ventos contrários podiam atrapalhar a rota planejada. O relato mostra como fatores naturais podiam mudar completamente os planos de viagem no mundo antigo. Sem dúvidas, mais uma vez, somos muito fortalecidos e encorajados por Jeová nessa reunião que ajuda tanto a nossa vida como o nosso ministério cristão. Muito obrigado pela sua atenção, pela consideração com o nosso canal e esperamos que com o auxílio desse vídeo, em pelo menos em uma dessas sessões, vocês consigam dar bons comentários. Fiquem à vontade. Lembrando que todas as respostas e comentários, tanto das joias como da nossa vida cristã e do estudo, nós vamos estar disponibilizando aqui abaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Então fiquem à vontade em tirar prints da tela do celular, salvar ali a imagem da tela do celular ou, usando o computador, copiar e colar para seus dispositivos. Para aqueles que ainda não fizeram, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos com outras pessoas e, se ainda possível, se você deseja, como maneira de gratidão, ajudar o nosso canal, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções, como os irmãos bem sabem, têm ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Jeová abençoe a semana de vocês e até mais nos próximos vídeos.